Então, minha gente, boa noite, certo? Então, Boa noite, estamos Fernandinha. aqui na nossa penúltima aula, né, do nosso curso Entre Linhas e Sonhos, Gestão e Comercialização na Economia Solidária. Hoje, nós temos uma aula que o título é Entendendo Melhor os Resultados, né? E para poder fazer a mística aqui, o acolhimento desse momento, né? Eu pensei em apresentar para vocês essa música, que é muito especial para mim, né? Essa música se chama Bordado Imperfeito. E já que essa rede solidária de confecções, ela não é feita somente de costureiras, mas ela também é feita de artesãs, que muitas das vezes começaram o seu processo ali com muita simplicidade, né? Com aqueles apetrechos que tinham ali ao redor de nós, a agulha, a linha, e assim iniciamos o nosso processo, né? De artesã, iniciamos o nosso processo na costura, né? Pegamos ali os nossos 3 utensílios, né? A linha, a agulha, o tecido, e iniciamos o nosso processo. Essas místicas, elas têm, né, um fio condutor que é costurando coletivamente o bem viver. E costurar coletivamente o bem viver é também refletir sobre nós, é também refletir sobre quem somos, é construir nossos processos de identidade, pertencimento, nossa identidade enquanto artesã, nossa identidade enquanto costureira, nosso pertencimento à economia solidária, né? O pertencimento a uma outra forma de ver o mundo, uma outra forma de fazer economia, baseada na solidariedade, no respeito, no amor, na cooperação, na corresponsabilidade. Então, hoje, né, sabendo que a economia solidária ela é coletiva, mas ela só se faz porque somos sujeitos. Então, vamos refletir um pouquinho aqui sobre cada uma de nós? E ao fazer esse exercício de escutar essa música, eu peço a atenção de vocês, né? E que vocês pensem, se conseguirem, ao longo dessa música, o que é que vocês acolhem em si? Qual é aquela potencialidade, aquela grande coisa que sabemos que é bom em nós? Porque às vezes a gente esquece de se reconhecer, de se auto-amar, de se auto-valorizar. Então vamos lá ouvir essa música muito especial para mim e vamos ver se ela vai chegar aí no coração de vocês. Minha avó me ensinou que linha torta também é arte, que o ponto que escapou faz parte do estandarte. Não existe mão perfeita, nem tecido sem defeito. O bonito tá do esforço, não do resultado feito. E eu fui costurando a vida com linha de sol e sombra. Às vezes o nó apertou, às vezes a agulha assombra. Sou um bordado imperfeito e é assim que eu me quero. Cada ponto fora do lugar conta a história que eu espero. Não me peça simetria, nem padrão de revista. Minha beleza é artesanal, é de quem olha e não desista. Vi meu próprio avesso um dia e entendi a coragem de mostrar a linha solta, de assumir minha viagem. Conto atrás, ponto à frente, errando e aprendendo. O tecido vai ganhando a cara que eu vou sendo. Sou um bordado imperfeito
minha sumida é um charme, é uma estrela. Não existe vida perfeita, nem pessoa sem remendo, mas o tecido mais bonito é o que vai Hoje eu ouvi de uma mulher, né? Uma mulher costureira, que cada retalho tem seu detalhe. E cada uma de nós aqui somos um retalho, né? Cada uma de nós temos os nossos detalhes, temos as nossas belezas, né? E essa beleza que pertence a cada uma de nós, que é uma beleza da nossa essência, que é uma beleza nossa física, que é uma beleza nosso jeito de tratar o outro, ninguém tira, né? E ninguém tira de nós a nossa história, né? Então todo mundo aqui sabe os caminhos por onde andou, sabe de onde veio, né? E a importância da gente acolher os nossos erros, a importância da gente acolher os nossos aprendizados, né? Porque às vezes a gente erra, né? E a gente acha que não deveríamos errar, mas os erros eles potencializam o nosso esforço, os erros eles potencializam a nossa reflexão. E eu falo disso porque assim, nós somos como um bordado imperfeito, né? Todas nós, por mais boas que sejamos em alguma coisa, temos os nossos defeitos, né? Então, acolher a gente na nossa humanidade é muito importante, porque assim a gente aprende a lidar com os outros, aprende a lidar com os erros dos outros também para perdoar, né? E aí, com essa música, que me deixa muito reflexiva, né? Eu desejo que vocês possam continuar criando mesmo com os erros, que vocês possam continuar se esforçando, mesmo que às vezes as coisas pareçam muito difíceis, né? E ninguém aqui é sem remendo, todo mundo já precisa de um remendo. E às vezes a gente precisa também ajudar o outro a se remendar, porque às vezes o outro não sabe como sair daquela situação de dor, não sabe como sair daquela situação difícil. Então, que nós sejamos companheiras, né? Sejamos companheiras. A economia solidária, ela dá sentido para esse espaço, ela dá sentido para essa rede por conta dos nossos sentimentos, por conta da nossa capacidade de poder olhar para o outro com mais empatia, com maior reciprocidade, com um olhar acolhedor, né? Nós não somos mera mercadoria. Nosso tempo não pode ser apenas uma moeda de troca. Nosso tempo é valioso e o nosso tempo ele está ali nas rodas, onde a gente escuta umas às outras, onde a gente ri, onde a gente se diverte. E cada vez mais que eu tenho a oportunidade de visitar vocês nos seus grupos, nas suas associações, eu percebo quanto é genuíno as conexões que fazem essa rede e o quanto vale a pena continuar nesse caminho, nessa trajetória, né? Então, para essa aula de hoje, né, para poder abrir e esclarecer melhor os caminhos, eu chamo o professor Anderson, né, Anderson Pedrosa, para poder continuar aqui nossa aula e desejo a vocês uma excelente aula. E é isso, uma boa noite. Vem para cá, Anderson. Oi, boa noite. Hoje Boa noite. a gente vai finalizar, né, o conteúdo sobre análise de viabilidade, mas antes da gente ir para esse conteúdo, finalizar, né, vai ter uma conversa com o Neuza. Ela chegou já, Sandra?
Não, Nelson ainda não chegou. Ela vai avisar aqui no chat quando ela tiver. Pelo menos foi eu que pedi para ela. Ainda não. A não ser que tenha alguém da Justa Trama aqui também. Tem alguém? Não, não. Acho que ela vem sozinha, então. Pronto. Mas ela ainda não entrou. Anderson caiu? Caiu. Bom, a nossa dinâmica de hoje, até o Voltei. professor... Ah, voltou. Só explicar como vai ser a nossa dinâmica, né? Hoje o dia ela está dividida entre o relato de experiência da Justa Trama com a Nelsa, que Fernanda já brilhantemente já apresentou, né? E ela vai se apresentar para vocês também, para contar, né? Como é que é pensar essa viabilidade da rede, né? As oportunidades que houveram, as dificuldades que houveram, para socializar com vocês e dividir também, né, a aula junto com o Anderson, que vai falar sobre a parte de análise de resultados. Anderson, volta aí a palavra para você. Certo. Então, hoje a gente encerra. A gente já viu todo o conteúdo que estava programado, a parte mais teórica ali, na última aula, a gente passou um bom tempo mexendo no sistema, né, na ferramenta para o estudo de viabilidade, e hoje a gente vai fazer algumas revisões. Queria pedir também, do mesmo jeito que eu pedi na última aula, e agradecer mais uma vez, né, a Messia, que construiu junto com a gente, né, aquela análise de viabilidade. Eu queria pedir hoje uma pessoa diferente, né, outra mulher aí, para a gente estar montando junto a análise de viabilidade, bem rapidinho, só para finalizar e fixar certinho como é que funciona a ferramenta e como tirar todas as dúvidas sobre como vocês podem preencher ela ao longo dos pedidos que vocês vão recebendo, certo? Como na última aula ficou muito corrida ali a discussão final, né, da análise ali, aí hoje a gente dá um pouquinho mais de atenção. E até entrarem aí, eu queria fazer uma revisão com vocês. A gente faz umas perguntas e respostas rápidas sobre os passos que são necessários para a gente construir uma análise de viabilidade, que a gente viu ao longo das 3 aulas anteriores, né? E aí a gente vai fazer só uma revisão para ver se está todo mundo alinhado quanto a isso. Vamos lá. A pergunta: qual é a primeira informação que chega para a gente, assim, importante? Que é o start, o início que vai dar para a gente pensar se é viável ou não. Aí, isso, mas se falou prazo. A gente vai começar preço também. Enfim, a gente vai começar, no geral, pelas informações do pedido. Então, lembra quando, nas aulas anteriores, apresentaram para vocês uma fichinha para colocar as informações do pedido? Qual é o produto que está sendo pedido, o prazo, o preço. A Sônia trouxe o preço, Sonho Crustáceos, eu não sei quem é que está aí com esse usuário, fala da capacidade técnica. Isso. E aí, a partir dessas informações do pedido, como o Sonho Crustáceos falou, se puder falar o nome depois, né, para a gente poder chamar pelo nome, a gente faz o estudo da capacidade de produção para saber se
aquela quantidade de mulheres consegue atender, né, essa demanda, essa quantidade que foi pedida. Lanusa, pronto. Tá certo, não tem problema não. Certo. Eu vou passar a palavra para a Sandra, né, e para a Neuza, para ela se apresentar, a gente tem um bate-papo, e aí, no fim, mais para o fim da aula, a gente volta com a revisão e discute alguns pontos do resultado final ali, da análise de viabilidade, certo? Muito bem, seja bem-vinda, nossa Nelsa querida, né? Estávamos aqui ansiosas esperando por você para relatar. Deixa eu deixar você grande aqui na tela para todo mundo te ver melhor. A gente fez uma pequena apresentação, na verdade, Fernanda, que estava conduzindo a mística, falando um pouco, né? Quem é Nelsa, que a gente admira tanto, quem é a Justa Trama, mas acho que vale a pena lá, Fernandinha nos corações, vale a pena você também falar, você já teve com a rede, num seminário, mas como nem todas as mulheres tiveram a oportunidade de te conhecer, então eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação novamente, para elas, né, saberem a liderança que nós temos nacional na área de confecções e falar um pouco, né, nesse diálogo da experiência da Justa Trama e também da Univem, se você quiser, na temática viabilidade, né, que é o tema de hoje, né? Como é que vocês pensam a viabilidade, quais são os desafios, quais são as oportunidades, enfim, fofoca aqui um pouco para a gente, como é que tem sido a vida de vocês. Olá, gente, boa noite. Eu acho que vocês olhando para mim devem imaginar, né, que não está nada bom o clima aqui no Rio Grande do Sul. Está muito, muito, muito frio. E vocês estão num clima maravilhoso aí no Rio Grande do Norte, que é uma delícia, né? Está sempre quente, gostoso. Mas aqui hoje fez o dia mais frio do ano, assim, bastante frio mesmo. Todo mundo agasalhado, só com os olhinhos para fora, para poder aguentar esse período que está agora. Mas eu sou a Nelsa, eu sou diretora-presidente da Justa Trama e também assumi a frente da Cooperativa Univem, que agora, no mês de maio, fez 30 anos de existência. Então, eu também faço parte da direção da Unisol, que é a nossa central de representação, e quero conversar um pouquinho com vocês. Conversei também quando fui aí, mas primeiro eu quero dizer para vocês, Anderson, por favor, não leve a mal o que eu vou falar, tá? Mas assim, olha, quando a gente começou, as pessoas fizeram um estudo, a gente não tinha viabilidade nenhuma. Então, não se preocupem, tá? Se a análise de viabilidade, o pessoal chegar a uma conclusão que não tem viabilidade, que o mercado está desse jeito, que não tem possibilidade, mas eu sei que nem o papel da Sandra, nem do Anderson, é para estar encontrando problemas, né? Muito pelo contrário. É para fortalecer e ajudar a construir formas com que, de fato, dê certo. Porque vocês precisam dar certo, gente, porque o Brasil inteiro está olhando para vocês. E vocês são a rede de confecção que está aí e que a gente cansa de falar. Olha, tem lá o pessoal do Rio Grande do Norte que juntou cooperativas de várias cidades que está junto para poder atender, tem uma lei de compra pública. Então, a gente tem certeza que vai dar certo. E o que vocês estão fazendo hoje é avaliar para encontrar os melhores caminhos para que, de fato, se consolide, né, todo esse trabalho que vocês já estão fazendo de capacitação, articulação e formação. E são umas mulheres maravilhosas, determinadas a vencer no sentido do vencer coletivamente. Eu posso compartilhar algumas coisas com vocês e eu queria falar em 2 níveis, assim. Uma coisa é a Cooperativa Univem e outra coisa é a Justa Trama. Então, a Cooperativa Univem é como uma das cooperativas de vocês.
Nelsa, desculpa, deixa eu te interromper rapidinho. Você está com fone de ouvido ou você está direto com o som do seu celular? Porque o seu som ele tá oscilando. Por isso que eu estou te perguntando. Uma hora ele fica bem nítido, né, gente? Ó, Aí tem esses uma hora que ele dias dá eu uma diminui abafada. isso. Ele ficou bom. Tem hora que foge. Tava Melhorou? variando. Tá perfeito agora. Ah, Obrigada. legal. Eu deixo sempre o meu telefone a todo volume, porque durante o trabalho, senão eu não ouço quando alguém liga, mas eu já percebi que quando a gente faz as lives é importante tirar o volume dele. Então, se tá legal, eu vou seguir, tá? Então, gente, eu posso contar um pouco da Cooperativa Univens, que é como se fosse uma das cooperativas de vocês, que se eu não me engano são 3, né, que estão dentro dessa articulação que vocês têm, e depois falar um pouco da Justa Trama também, para ver como ela consegue fazer esse processo. Quero dizer que quando a gente começou, 30 anos atrás, não é hoje é diferente. Vocês não vão ter todas aquelas dificuldades que a gente teve. Eu sempre gosto de falar assim, ó, porque em 96 não tinha as universidades, não tinha uma Sandra, sabe, que estava aí junto com o Roberto também para tocar, não tinha entidades de apoio, eram muito poucas as entidades de apoio que apoiavam. Coincidentemente, nós também tínhamos a Caritas naquela época. Mas não eram muitas, era muito difícil. Era muito difícil, inclusive, gente, de encontrar um estatuto de cooperativa para a gente poder se guiar para tocar o nosso. Então, hoje, vocês estão num outro momento mais fácil, mas com certeza vocês vão ter outras dificuldades que a gente não viveu, né? Porque são as de hoje. E quando a gente começou, a gente, na verdade, não começou para ser o que a gente é hoje. A gente começou para, eu já contei, né? Desculpem quem estava no dia que eu fui e quem está hoje que vai ouvir algumas coisas que eu já tinha falado, né? Mas a cooperativa, nós começamos para costurar para o Hospital Conceição, que é o maior grupo hospitalar aqui do estado. Foi por isso que a gente criou a cooperativa, porque tinha essa possibilidade. E ele nos disse que só seria possível se nós criássemos uma cooperativa, uma associação, porque a gente tinha que ter nota fiscal. Ele nem sabia, né, que a associação teria dificuldade de comercialização. E a gente criou a cooperativa. Gente, nem deu certo. Porque quando nós criamos a cooperativa, o hospital fez um convênio com o Mário Pelletier, que é o nosso presídio feminino daqui. Então, nós nunca costuramos para o hospital. E aí tivemos que ir atrás de mercado. Então, a gente ia em tudo quanto era coisa, largando panfleto, largando mosquitinhos, né, que eram papéis pequenos, porque também a gente não tinha recurso para poder fazer um folder legal, de poder entregar nos lugares. Mas nós conseguimos, que eu acho que isso é muito importante, sabe? Eu sei que o objetivo da rede é dentro da lei que vocês têm, mas a gente não pode ficar atrelado só à política pública de compras. É possível a gente buscar outros mercados. Então, para a gente, e que até hoje significa muito no nosso resultado financeiro, a gente procurou os sindicatos dos trabalhadores, porque sindicato é uma das entidades que mais faz produção de confecção, sobretudo de camisetas. E naquela época, a gente conseguiu com os sindicatos metalúrgicos, eles estavam fazendo um orçamento para fazer exatamente 500 camisetas. A gente comprou com cheque pré-datado a malha, e durante 15 dias a gente conseguiu, todas nós, muito desarticuladas ainda, cada uma nas suas casas, conseguimos fazer as 500 camisetas nos 15 dias e fazer a serigrafia também. Eu sempre conto que até hoje o Sindicato Metalúrgicos é fiel, sabe? Ele faz com a gente as camisetas. E aí foi propagando, sabe? Eu acho que foi um elemento muito importante para a gente se consolidar. Foi propagando para outros sindicatos, e mais outro sindicato foi falando, você sabe que tem a rede ali, que tem a cooperativa que faz as camisetas. E aí a gente faz como? A gente compra a matéria-prima no mercado, a gente corta e confecciona. Então, mesmo você sendo uma rede, pode ter vida nas cooperativas singulares. E aí tem um trabalho coletivo que seja a unidade dessa rede. Então, é possível que uma cooperativa, vou chutar, tá? Porque eu não tenho certeza, mas uma cooperativa lá de Mossoró, ela possa atender alguma demanda local, que não tem como estar dividindo com todo mundo.
mas, ao mesmo tempo, ela tem a rede para fazer uma produção coletiva. Então, acho que tem que pensar essa possibilidade. Os movimentos sociais, eles buscam muito a confecção, eles fazem sacolas para eventos, eles fazem camisetas, eles fazem bandeiras, eles fazem muitos produtos, e que quando a gente consegue se afinar com esse meio, a gente tem uma produção legal. Aí a gente consegue entrar também com as creches, que são locais, às vezes são demandas pequenas, não tem como dividir para uma rede grande, mas acho que vocês juntas é que tem que fazer esse desenho, sabe? O que é que nos une e o que é que vai fortalecendo para que ninguém se acomode esperando pelos outros, sabe? Não, tem alguém que vai ir atrás e eu vou ficar aqui esperando que venha o mercado, porque ele não vem sozinho, né? Ele vem a partir de toda uma campanha que a gente faz. Então, hoje, a Cooperativa Univens, fora da Justa Trama, ela tem a produção de mais de 50% da nossa produção, não é com o orgânico, não é com a rede. Nelsa, eu consigo até te ouvir, mas parece que várias outras mulheres estão com muita dificuldade de compreender seu áudio, ele continua falhando. Você quer que eu desligue e ligue de novo? Pode ser, mulheres. Que aí eu acho que talvez veja se ele tem com uma estabilidade melhor para elas te compreenderem e aproveitarem melhor esse encontro com você. Tá bem. Vou Vai lá. desligar e voltar de novo, tá? Tá. O vídeo automaticamente será viva voz, então possa ser no aparelho. Vamos ver. Mas o som dela está saindo. Qualquer coisa vocês podem assistir a gravação, porque eu acho que na gravação possa ser que seja mais fácil de vocês se concentrarem para ouvir. Pronto, voltou, né, Nelson? Vamos ver, testar o som. E agora? Tomara que vocês estejam ouvindo melhor. Tá melhor? Parece que sim. Vamos ver se ele permanece. Ai, tomara. Em todo caso, só para falar, né? O seu áudio, Nelson, ele só fica oscilando. Então a gente consegue ouvir, talvez não tão bem, mas eu acho que dá para continuar, né, mulherada? Mesmo ela com essas falhinhas não está dando para entender? Pelas confirmações, sim. Então pode continuar. Ah, legal, gente. Então, eu acho que é difícil, tá, gente? A gente comparte a nossa experiência, mas sempre assim, ó, no princípio de que cada lugar ele vai escrever sua história, ele vai encontrar os caminhos, sabe, que eles não são iguais. Às vezes funciona bem num lugar e não funciona bem em outro lugar. Então, eu venho aqui compartilhar muito de alma aberta com vocês o que deu certo com a gente. Então, com o tempo, a gente foi avançando, a gente foi consolidando esse campo mais dos movimentos sociais. Depois a gente entrou com empresas também que fazem uniformes, às vezes não são quantidades grandes, né? Às vezes são. Então, e vai aparecendo. Quanto mais vocês divulgarem, mais vai ter gente procurando vocês, porque vocês vão sendo referência. E aí, gente, nessa construção, quando a gente criou a Justa Trama, que é um desenho um pouco diferente, mas é isso, né? A gente, da Justa Trama, não é várias cooperativas de confecção, é essa mais vertical, né? Que tem o fio, tem o algodão, tem o fio, tem o tecido. Mas, na época, havia duas confecções. Era a Cooperativa Univens e a Fio Nobre de Santa Catarina. Então, a gente teve que combinar algumas coisas que fossem boas para a gente. E o que a gente combinou naquela época era que tudo que fosse feito em malha, em meia malha, a Univens faria. Tudo que fosse em tecido, a cooperativa lá de Santa Catarina fazia. Então, qualquer pedido que fosse, o produto que a gente inventasse, ele seria feito por elas. Aí, depois, a cooperativa lá da Fio Nobre também teve um problema interno entre elas, acabou não existindo, e a gente acabou absorvendo, e hoje a gente faz tanto em malha quanto em tecido. E depois veio a compra pública, que é a questão dos lençóis, que ainda a gente consegue dar conta aqui. Então, a gente ampliou o número de sócias,
mas também o nosso objetivo, e isso é o que a gente vem discutindo hoje, porque a gente já está negociando com hospitais de outros estados, com o algodão orgânico, como é que vai ser no crescimento? Se a gente amplia a cooperativa, que tem um limite de ampliação, ou se a gente vai ampliando como rede e tem mais cooperativas de confecção junto com a gente. Então, é a nossa discussão que a gente tem nesse momento. Nós temos uma compreensão, desde a criação da cooperativa aqui, da cooperativa Univense, que é uma cooperativa, para a gente garantir de ter esses princípios todos da importância da autogestão, da transparência, da democracia, a gente tinha que ter uma cooperativa que ficasse nos 25, 30 pessoas no máximo. A gente não quer mais que isso na cooperativa. Uma vez, a gente teve uma fala de um italiano, que a gente concorda com ele, ele disse assim que as cooperativas deviam ser que nem os pés de moranguinho, que vão criando galhos e eles se entrelaçam entre eles. Então, necessariamente, a gente não é uma árvore grande, mas a gente é um pé de morango que vai fazendo vários galhos entre eles para a gente reforçar. Então, hoje, a Justa Trama, as pessoas, a gente fez um acordo, lógico, né, gente, nós temos um site, então temos um estoque interno, as pessoas podem pedir individualmente qualquer produto que está no site, mas os produtos corporativos, que são aqueles de quantidade, a gente estabeleceu uma quantidade mínima. A gente não faz menos que 10 camisetas. A gente não faz menos que 10 sacolas. A gente tinha até menos que 30, depois a gente diminuiu para, no mínimo, ser um pedido de 10. Então, hoje, a gente atende pedidos de 2.000, sem problema, 3.000, 4.000. Mas também a gente atende 10.000, porque às vezes, as 10 unidades, porque às vezes é fruto de um pedido que você atendeu de 10 unidades, que veio depois um pedido de 1.000, de 500. Então, é bem importante isso. E a gente estabelece um prazo. Então, se é um pedido maior, a gente coloca um prazo maior. Se é um pedido pequeno, a gente consegue trabalhar com pequeno. Mas a gente não se coloca aberto para atender nenhum pedido por menos de 15 dias. É lógico que a gente tem tempo, né, gente? Não precisa desse tempo. Mas, às vezes, você está com um pedido grande, você não vai interromper para atender um pedido pequeno. Então, ele entra exatamente na programação do que a gente tem para estar produzindo. E, assim, hoje, a gente consegue ter a viabilidade na cooperativa das costureiras aqui, que é onde a gente não faz só orgânico, a gente faz toda a produção de orgânico, mas a gente faz também a produção do convencional. A gente consegue ter uma renda entre as cooperadas que vai em torno de 2 salários, 3 salários cada uma das pessoas. Como é que a gente faz internamente, tá? A gente não tem um salário igual para... Não é salário, né? Uma retirada igual para todo o coletivo que está aqui. A gente decidiu que cada uma podia trabalhar no seu ritmo. E como a gente tem uma parte das cooperadas que trabalha na cooperativa, uma parte que trabalha em casa, agora, por exemplo, a gente tem uma cooperada que o neném dela está com 6 meses, mas ela não tem condições de estar na cooperativa porque não consegue vaga na creche, então ela trabalha em casa. Então, eu não posso dizer para ela que ela tem que seguir no mesmo ritmo. Nós tínhamos uma cooperada que tem um filho que ele é totalmente dependente dela. Não posso exigir o mesmo ritmo dela, mas também isso não pode ter um mal-estar dentro da cooperativa, respeitar um pouco isso, sabe? A gente tem uma cooperada que ela não tem uma perna e ela trabalha com o seu ritmo. Então, a gente decidiu que o jeito mais justo que tinha era anotar a produção para cada uma. Então, por exemplo, se a gente tem 100 calças para fazer, a gente vai passar 10 para cada uma, vai receber por aquelas 10, porque nós estipulamos juntas o valor que deve ser para fazer uma calça. E, além disso, bom, ela terminou, ela tem condições de fazer mais, ela vai ter mais trabalho. Ela vai ter o trabalho que ela conseguir fazer. E, no final do mês, ela vai receber conforme o ritmo que ela pôde fazer do seu trabalho. Então, a gente queria estipular por hora, que a gente acha até que é o mais justo, sabe? Porque
na verdade, independente do ritmo, são as horas da minha vida que eu estou me dedicando para estar tocando a cooperativa. Mas era difícil de dizer assim, olha, que quem está em casa está trabalhando 8 horas, 6 horas. E o que a gente tem que fazer sempre é estabelecer parâmetros que não criem dúvida entre a gente. Eu não posso criar uma cooperativa que a gente quer ter laços de confiança se eu não consigo confiar que a pessoa está dizendo que trabalhou 6 horas e ela trabalhou 4. Mas eu não vou ter como medir. Então, a gente achou que esse é o mais justo. Anotar o tanto de peças que conseguiu fazer durante aquele dia. Pode ser que para vocês não seja justo isso. Então, a gente está muito assim... e quando tem alguma coisa que nos incomoda, a gente para, a gente conversa, até decidir aquilo que seja mais justo para todo mundo. O que é justo é aquilo que para essas 20, 30, 40 pessoas seja justo, tá, gente? Que não nos incomode, que não crie mal-estar. Então, é algo que a gente tem que buscar, tá? Que não vai... Pode até a Sandra dizer, não, gente, o justo é por hora, tal, mas se a maioria da cooperativa achar que não é e não está se sentindo bem por isso, não dá para fazer dessa forma, porque depois vocês vão acabar se desgostando e saindo. Então, tem que ir criando mecanismos que nos ajudem a ter uma mente aberta e encontrar o jeito que seja a melhor forma para esse grupo. Mas a gente também decidiu que no final do ano, quando a gente faz o balanço das sobras, e olha, gente, eu quero dizer para vocês que a gente passou muitos anos sem dividir nada no final do ano, porque o que tinha, a gente queria investir de ter uma sede, o que sobrava no final do ano, a gente queria investir para a gente poder ter mais capital de giro. Então, o que é as sobras? As sobras é aquilo que a gente calcula entre o valor que a gente vai receber e o que a gente paga da matéria-prima e dos impostos. A gente sempre coloca um valorzinho a mais, né? Porque pode ter uma peça que não deu certo, mas também, às vezes, a gente vai comprar, né? A gente calculou um valor e quando a gente vai comprar a matéria-prima, conseguiu comprar por um valor que estava em promoção. Isso gera sobras. Então, essas sobras, se quem vai cortar, cuidar bastante, sabe, no encaixe. Então, às vezes, a gente calcula que num quilo dá 5 peças, mas na hora do encaixe, quem está ali encaixou bem legal e deu 4, deu 6 peças, sabe? Vai gerando sobras. Então, nós decidimos que na hora das sobras deve ser pelo tempo de vida que a gente dedicou. Então, a gente tem, sim, um caderno que anota de manhã, mesmo as que trabalham em casa, elas vêm todos os dias, elas anotam o tanto de horas que elas vão trabalhar naquele dia, e as que trabalham na cooperativa anotam a hora que elas chegam, a hora que elas saem de manhã, a hora que elas voltam de tarde e a hora que ela volta de noite. A gente soma essas horas de todo mundo no final do ano e a gente divide o valor de sobras por igual, porque a gente também avalia que, às vezes, não é só pela produção, né? Às vezes é tempo que eu fico ali negociando um produto, é o tempo de vida mesmo da gente. Mas são regras, por exemplo, essa ninguém nos falou, nós fomos criando. Primeiro a gente dividia por igual, depois a gente achou que não era justo, porque nem todas se esforçam por igual, às vezes... Gente, abri meu coração aqui para vocês, tá? A gente tinha cooperadas, por exemplo, que às vezes saíam e iam arrumar a unha de tarde, sabe? Como que tu vai fazer isso no horário de trabalho e querer ganhar sobras igual às outras? Ou então, não tem um esforço, assim, sabe, para resolver seus problemas mais pessoais no sábado, no domingo, no sábado, ou então durante o horário de intervalo, sabe? Isso dentro dos seus limites, a gente não fala na questão de saúde. Saúde sempre é prioritária, vale como horário de trabalho. Para a gente aqui, acompanhou o filho, acompanhou alguém que mora na casa, ou para tratar da sua saúde, vale como horário de trabalho na divisão das sobras. Então, é uma busca, tá, gente, de regras que a gente vai criando. Por isso, o corrigimento interno também ele é importante, porque, assim, ó, às vezes, as pessoas concordam enquanto estão na cooperativa. Depois, quando saem, começam a achar que um monte de coisa devia ter sido diferente, mas não ajudou a construir quando estava. Então, é muito importante a gente ter essas regras, ter esses acordos, a gente reforçar em assembleia, fazer com que conste em ata isso. Às vezes parece tão simples,
mas às vezes não é tão simples, porque depois as pessoas acabam tendo outras visões, né? Então, eu queria compartilhar um pouco isso com vocês, mas é uma caminhada, tá, gente? E não tem nenhum problema que vocês decidam algo agora e que mais adiante rediscuta de novo, encontre outras formas. Eu fico pensando muito em vocês, muito, muito mesmo, sabe? De pensar essa forma de como é que vai ser, se vai ter um núcleo que vai cortar para todo mundo, se vocês vão fazer núcleos diferentes de corte, de produção, mas é algo que vocês têm que ouvir de todo mundo e vocês têm que criar a regra que vocês acharem que é a mais justa para vocês. E isso é muito importante, assim. Ouçam a universidade, ouçam qualquer outro grupo que vocês conhecerem, se ouçam bastante entre vocês e definam aquilo que, neste momento, a maioria achar que é mais correto. E depois, daqui de um tempo, avaliem de novo, não tenham medo de voltar atrás. A cooperativa, primeiro, ela tem que ser boa para as cooperadas. É para elas que tem que ser boas. E depois, para o entorno, para a comunidade, para o Brasil, para a inspiração, sabe? Mas primeiro ela tem que fazer bem para a gente. Tem que ser um lugar que a gente goste, que a gente queira estar e que de fato melhore também a nossa vida, né? Às vezes demora para a gente ter uma renda melhor, sabe? Mas é assim, gente, é assim com todo mundo, tá? A gente começa com mais dificuldade, depois a gente vai encontrando caminhos, e vocês têm um pessoal super bacana aí apoiando vocês, que com certeza dá gosto, assim, de ver, ouvir, e, sobretudo, vocês têm muita boa energia sendo mandada para vocês. Tem um Brasil inteiro torcendo por vocês. Ai, que emoção, Nelsa. Nelsa Lenusa, da Sonho Crustáceos, ela está perguntando qual é o instrumental que vocês utilizam para contabilizar as horas. E aí, além disso, eu queria que você falasse um pouco, eu sei que você já comentou lá no seminário, mas acho que é bacana falar como é que foi a conquista, por exemplo, do primeiro contrato de vocês com o hospital, né? Então, assim, primeiro, né, o que a Lanusa pergunta em relação à contabilização das horas e depois, né, como é que chegou finalmente o contrato com o hospital? Como é que foi esse processo? Gente, olha, eu quero dizer para vocês que nós somos muito manual aqui, porque aqui na cooperativa todo mundo tem o seu estudo bastante, assim, segundo grau completo tem uma parte, tem gente que tem o ensino fundamental, tem gente que não tem nem isso. Então, a gente não é muito avançado na questão da informática, de tabelas, mas a gente faz do jeito mais transparente possível. Então, das horas, nós temos um caderno, tipo um livro ponto, acho que quem já trabalhou em outros lugares, todo dia, então, tem ali o nome de cada uma, a hora que entrou, a hora que saiu de manhã, a hora que entrou e a hora que saiu de tarde. Então, é um livro que a gente compra em livraria e vai colocando, e tem uma das cooperadas que vai somando, para que no final do ano a gente tenha esse resultado, né? E ela faz isso de uma forma voluntária, cada ano muda, sabe? São pessoas diferentes, mas é isso que a gente tem. Eu sei que a Sandra aí, de repente, ajuda vocês a criar uma tabela, algo mais informatizado, mas o da gente é muito caneta mesmo. Vai colocando ali a hora que entra, a hora que sai, e no final a gente soma. Vou também falar para vocês sobre essa produção de controle de peças. Pena que eu não estou lá na cooperativa, senão eu ia mostrar para vocês. A gente tem uma caderneta bem pequenininha de cada uma de nós, de cada uma das gurias, porque eu trabalho no corte, tá? E aí, cada vez que ela pega a peça, a gente anota, por exemplo, mês de maio, a gente vai anotando. 100 calças, 50 camisetas, 100 sacolas, vai anotando. Quando chega no final do mês, a gente soma. Aí tem também outra cooperada, ela soma o que fez. E aí é o que ela recebe. Aí a gente estipulou junto no começo. Bom, gente, qual é que deve ser o valor por fazer uma calça? Qual que deve ser o valor para fazer um lençol? Quanto tempo demora para fazer um lençol? Então, nosso cálculo, ele foi sempre buscando isso. Olha,
Quanto tempo demora para fazer uma calça, por exemplo? Demora 1 hora para fazer uma calça. Bom, quantas horas eu preciso trabalhar para poder ter um valor X que a gente acha que seja, por exemplo, para que a pessoa possa chegar a receber 2.000 por mês? Ela precisa, então, para fazer uma calça, ela demora tanto tempo. Então, se ela fizer só calça no mês inteiro, a gente consegue chegar no valor que devia ser a remuneração para fazer uma calça, para poder chegar naquele valor. Então, a mesma coisa, quanto tempo eu demoro para fechar uma camiseta? Então tá, tanto tempo. Bom, a gente vai trabalhar agora, né, gente? Vem da escala 6x1, vamos somar ali as horas de trabalho que a gente vai ter e vamos ver quantas horas que a gente vai trabalhar durante o mês. Bom, se ela gasta tanto tempo, às vezes assim, algumas gastam mais, algumas gastam menos de tempo. Então, a gente faz pela média para poder chegar no valor que deve ser aquele trabalho que a gente vai fazer, tá, gente? Não elevem demais o sonho de quanto a gente quer receber, porque às vezes a gente acaba ficando fora do mercado também. Então, ele tem que ser algo assim, que a gente vai... Bom, nossa meta nesse primeiro ano é chegar nesse valor. Depois a gente vai melhorando. Então, assim que a gente vai estipulando os valores. Aí, é assim, já na Justa Trama, a gente estipulou um valor um pouco melhor. Por isso que a Justa Trama remunera melhor pelos seus produtos, porque a gente está num estágio que a gente tem um controle de uma cadeia de produção. Mas aí na soma, por isso que cada uma recebe diferente, aqui não recebe por igual. Então, lógico, se eu for todos os dias trabalhar na cooperativa, aí eu vou colocando o ritmo e tal, no final do mês, o meu resultado é diferente, né? Se eu gosto mais de ficar tomando café e tal, e como sou mais de conversar, eu fumo também durante o dia, então eu gasto tempo que eu não consigo fazer a produção. Então, é um jeito, gente, que a gente criou de não se controlar, sabe? De não ficar, não, ela tá parando toda hora. Não, puxa vida, não é justo. Tem que ser formas que a gente vai criando que seja mais respeitosa possível na sua diversidade que a gente é. Bom, sobre o hospital, eu acho que a gente tem 2 caminhos, tá, gente? A gente tem um hospital público, nós não temos a lei que vocês têm, tá? Então, aqui, o hospital, depois de muitas reuniões, depois de quase 28 anos, o hospital abriu uma chamada pública. Só que ele abriu uma chamada pública para compra de lençóis orgânicos. Então, a gente teve uma compra direta do hospital, porque ele abriu para quem fizesse o lençol orgânico e oferecesse. Não apareceu ninguém. Aliás, teve uma empresa que entrou em contato com a gente para comprar da gente para vender para o hospital. A gente nem deu orçamento, né? Porque não estamos aí para terceirizar, quarteirizar a produção. Então, a gente fez a nossa oferta e o hospital fez um contrato com a gente. Fez um contrato de fornecer os lençóis durante o ano inteiro uma quantidade X, que no primeiro ano foram 700, porque era para o hospital da criança. No segundo ano, 2025, ele fez uma nova chamada pública para fornecer 700 por mês. 900 por mês, porque ele avançou para o Hospital da Oncologia. E agora a gente está com uma chamada aberta para fornecer também para a maternidade. Ele é um hospital público. Então, eu acho, Sandra, eu fiquei preocupada, assim, porque, olha, nós fomos conversar com a empresa que faz, com a empresa brasileira, né, que é pública, que controla os hospitais universitários. Inclusive, o do Rio Grande do Norte. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um contrato com uma empresa que terceiriza a produção. Então, tem que cuidar muito com a chamada aqui do hospital, ali dos hospitais públicos, que é a lei que vocês têm, porque os 30%, para que os 30% cheguem de forma direta para vocês. Porque talvez eles façam uma chamada pública e que eles obriguem a quem ganhar a licitação a comprar 30% de vocês. Aí, vocês vão ter que fazer um preço que essa empresa ganhe sobre o trabalho que ela disputou com o fornecimento dos lençóis. A gente tem uma pequena diferença, Nelsa, porque a Elser, que é essa
pública que você está colocando, ela é na instância federal, e a lei é na instância Eu entendi. estadual. Eu entendi, Então, Sandra. são outros hospitais que eu acredito que a compra vai ser direto mesmo, por enquanto, para o Estado. Então, vai ser direto com a CESAP, com a Secretaria de Saúde, vai ser com o sistema prisional, vai ser com a Secretaria de Educação do Estado, diretamente. Sandra, só fiquem bem de olho nisso antes que chegue para vocês, tá? Sim, sim. Porque é lógico para o Estado, quando ele fizer a chamada, como é que ele vai garantir os 30% de vocês? Vocês vão poder fazer qualquer valor ou vai ter que se submeter ao preço que foi feito a grande compra dos 70%, sabe? Então, acho que é bem importante, sabe, Sandra, ficar bem em alerta como vai acontecer isso. Sim, a Epsergues, ela é federal, mas eu fico pensando por que ela fez isso a nível federal, sabe? Como que ela pode acabar inspirando outros lugares, porque aí a Epsergues falou assim, Nelson, eu acho que vocês podiam estar dialogando com essa empresa para que ela possa comprar 30% de vocês, ou que compre de vocês uma parte, e a gente não está com vontade de ir por esse caminho. Mas é bem importante, tá, vocês terem cuidado disso. Porém, gente, afora isso, que nunca vai ser o total de produção de vocês, porque vocês têm uma capacidade infinita, nós tivemos um contrato direto com um hospital particular, que é uma casa que trabalha com deficiência irrecuperável, assim, são pessoas que têm uma certa demência, inclusive, ele até conseguiu, com uma emenda parlamentar, fez uma compra direto com a gente, ele não precisa ter chamada pública, ele não precisa nada disso, ele fez um contrato direto com a gente e comprou 1.800 lençóis, 1.600 lençóis e 800 fronhas. Então, afora isso, a gente tem toda uma rede que não é pública, que eu acho que é um campo super legal de ser atendido, né? Aqui, as creches, por exemplo, são todas particulares, não são públicas, eu não sei como que é ali, mas tem muitos segmentos, tem escolas particulares também, que dá para fazer uma negociação direta com a escola, sabe? Então, tem um campo bem aberto. Então, gente, a compra pública, ela é um mercado que a gente está muito feliz de estar aí entrando nele, porque é para garantir a gente ter uma parte da nossa produção garantida, mas a gente tem todo um outro universo de compra particular que também eu acho que é importante ser buscado. Obrigada. A Fernanda tem uma pergunta, e aí acho que se outras mulheres não tiverem, a gente depois libera a Nelsa, né? Ela está cansada. Vai lá, Fernanda. Então, boa noite. Ô, Nelson, vou aproveitar a sua ilustríssima presença aqui. Queria fazer 2 perguntas, tá? A primeira pergunta é a seguinte. Eu entendi que vocês não estabelecem o mesmo valor para as mulheres, porque vai depender da demanda, vai depender do ritmo de produção delas, da quantidade que elas conseguem pegar de peças, mas eu queria tirar uma dúvida. Se vocês consideram, dentro da dinâmica produtiva de vocês, que, por exemplo, quem corta, quem costura, quem limpa, quem faz o controle de qualidade, se os valores são iguais, padronizados, ou se eles variam por atividade, certo? Essa é uma pergunta só por dúvida mesmo. E a outra coisa que eu queria ouvir um pouquinho de você é que, assim, né, aqui nessa sala, na Rede Solidária de Confecções, nós temos mulheres muito criativas, né? Essa rede, ela não é feita só de mulheres costureiras, ela também é feita de mulheres artesãs. E aí, hoje em dia, né, a Justatrama tem uma belíssima loja online, né? Para vocês depois quiserem conhecer, meninas, só pesquisar a Justatrama no Google, que vocês acham. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso. Boa noite, dona Antônia. E aí, eu queria saber, Nelsa, assim, porque eu sei que aqui as mulheres elas estão se preparando mais para o mercado das compras públicas, mas como você mesmo disse, vocês têm uma história de mais de 30 anos. Então, eu queria saber aí em que momento
vocês conseguiram desenvolver essa autonomia para desenvolver a marca da Justa Trama, que tem as próprias roupas, que passam por um design, porque eu acho que teve um tempo, né, para essa conquista. Então, assim, só para mensurar também para essas mulheres que o canto que a gente está hoje é o início de uma história, é o início de um sonho. E a gente pode conquistar algo tão bonito quanto o que a Justa Trama tem, que é a loja com as próprias roupas, pensadas por um design orgânico, alternativo e tudo mais. Então, queria saber um pouquinho disso, tá, Nelsa? Obrigada. Legal, Fernanda. Sim, olha, dentro aqui da cooperativa, a gente tem funções diferentes. Então, eu estava falando, bem legal você ter perguntado, porque nem tudo pode ser para produção, né? A gente criou esse mecanismo com quem senta na máquina e costura. Mas a gente tem um corte. Então, no corte, nós somos em 4 mulheres que cortamos. Hoje, é tudo mais automático, tá? Entre a gente, para estipular valores e tal, mas a gente foi construindo valores. Então, aquilo que eu falei antes, para costurar uma camiseta, quanto é que era, a gente também faz essa dimensão no corte, para ter um valor, assim, que a gente vai chegando num valor de quanto que é para cortar uma camiseta ou um lençol. Essa equipe do corte, ela tem várias funções. Ela tem a função de fazer a compra da matéria-prima, de buscar, né, os fornecedores de matéria-prima. Nós cortamos, nós também temos um pouco a coordenação de poder ver prazos de entrega e também dobramos quando as roupas voltam. Acabamos fazendo o processo da revisão, mas nós não temos ninguém com a função de ficar revisando só. Porque a gente, desde o começo, a gente falou que a revisão cada uma devia fazer. Por isso que, na parte de trás da nossa etiqueta, se um dia vocês tiverem qualquer roupa da Justa Trama, vocês vão olhar que atrás da etiqueta tem uma letrinha de caneta, bem pequenininha, assim. Pode ser um número ou é uma letra que nós sabemos de quem é. Nós sabemos se é da Maria, da Antônia, então a Antônia tem a letra A Maria botou um 7, a outra é um 8, qualquer símbolo, e que a gente sabe de quem é. Então, na verdade, ela sabe que ela precisa olhar para a sua peça e dizer, essa peça está boa, essa peça não está boa. Às vezes, a gente tinha umas que diziam assim, eu tentei ver se ia passar, mas a gente vai ter isso também, tá, gente? Mas, assim, quando a gente vai dobrar, se a gente encontra um problema, o que a gente faz? Devolve para a Antônia, que é da letra 7, que é do número 7, porque lá atrás tem a letrinha dela bem pequenininha, que só nós sabemos que é dela. Então, o corte tem um valor por igual entre as 4, no nosso caso, que estamos no corte. Porque nós chegamos no mesmo horário, vamos embora no mesmo horário. Então, a gente divide entre a gente a soma de todas as peças que a gente cortou e recebe por igual. As 4 recebem por igual. Na serigrafia, também a gente tem uma equipe de 4, às vezes de 5. Também elas anotam as peças todas que elas fazem e elas dividem por igual entre as 4. Então, a gente tem essa diversidade. Não precisa ser o padrão de peça, porque não tem como. Eu vou estender uma mesa. A gente cortou em 2 ou 3, sabe? Vai ficar dividindo isso o tempo todo? Não, divide no final, porque a gente está numa produção em série juntas, tá? Então, é isso, sobre a primeira pergunta. Sobre a segunda... Nelson, eu vou tentar colocar aqui a etiqueta enquanto você está falando, tá? Oi? Sim. Eu vou tentar colocar a etiqueta. Tá. Tá, então, aí a segunda pergunta da Justa Trama, hoje, a Justa Trama tem sim a parte da confecção, mas a gente tem vários grupos que dentro da Justa Trama fazem a parte do artesanato. A gente tem quem faz as bonecas. Tá ali, ó. Tá vendo o sinalzinho? Deu para ver. Deu para ver? Então, a gente tem um grupo que ele faz as bonecas com os retalhos, a gente tem um grupo que faz
cordão com o que sobra de fios da fiação, e a gente tem um outro grupo que faz os bichos da fauna brasileira. E agora a gente organizou um outro grupo que faz bordado à mão nas peças. Então, a gente começa de um jeito e depois o desenho, gente, ele vai vindo de formas diferentes, porque as coisas vão mudando, aparecem outras possibilidades. E é isso que é uma rede, né? A gente ir encontrando outras formas. Hoje a gente tem um site para poder divulgar os nossos produtos, que eu acho que dentro dessa projeto Redes, não sei bem como é que vocês desenharam, mas vai ser muito legal vocês terem um site da rede, porque daí pode acabar colocando outros produtos que vocês fazem e que inclui outras mulheres, né, que não são só as que fazem a confecção, mas que fazem artesanato, e vocês têm 1000 possibilidades de fazer, dá para fazer tapetes, o que vocês acharem interessante que representem essa rede. A cooperativa começou em 96, a Justa Trama começou em 2005. Olha, a gente teve 10 anos aí que foi tocando a cooperativa do seu jeito, da sua forma, e depois a gente construiu a rede. Então, tudo é uma caminhada, tá? Que a gente vai descobrindo caminhos e que às vezes a gente acerta, às vezes a gente muda. Sabe o que a gente fez por muito tempo? A gente fez sapatinhos de cachorro em tecido. Era uma pessoa vinha, ela trazia para a gente fazia toda a parte da confecção. Aí daí ela foi embora, abriu outros mercados, e aí a gente entrou com outro produto na mesma força, sabe? Então, às vezes a gente faz um tipo de produto, depois a gente vê que a gente tem possibilidade de fazer outros, dá para fazer parcerias também. É isso, gente. Acho que vocês estão numa fase super legal, mas eu só quero reforçar muito com vocês. Tenham o seu regimento interno, tenham o estatuto, combinem essas regras em assembleia, porque isso é muito importante mesmo para essa caminhada, porque vocês estão escrevendo uma história que com certeza vai inspirar outras mulheres, porque um dia, gente, nós vamos ter uma lei nacional que vai dizer que 30% de toda a compra pública desse Brasil tem que ser com cooperativas. Aí nós vamos ter mulheres costurando, saindo fora dessa terceirização, desse trabalho escravo que está as mulheres na área da confecção. E nós vamos ter muitas cooperativas e elas vão querer saber como é que vocês criaram essa rede ali no Rio Grande do Norte, com certeza. Amém. Alguém tem alguma pergunta, gente? Vamos agradecer a Nelsa por esse momento. Nelsa, minha querida, como sempre. Obrigada, Nelsa. Sempre muito bom ouvi-la, viu? E sempre parceira, né? Então, muito obrigada mesmo por esse carinho todo. Muita força, viu, gente? E socializar toda essa experiência, essa luta de vocês. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade, até, de repente, o próximo evento presencial aqui, você junto com a gente, né? Tamo junto, gente. Tamo junto. Obrigada, Nelson. Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau. Ai, inspiradora a fala de Nelson, né, minha gente? Pois é. Bom, assim a gente libera ela um pouquinho para descansar. E é isso, senhor Anderson. Grande tarefa agora de falar de resultados depois da fala de Nelson. Boa sorte. Eu tô aqui até, estava gostando tanto e estava refletindo. Acho que vale mais a pena até continuar nessa conversa assim. Acho que ela trouxe alguns pontos muito interessantes relacionados à viabilidade que, tipo, a gente ainda não tinha tocado no assunto. Então, como a gente ia fazer mais uma revisão, né? Eu acho que vale a pena a gente estender um pouco essa conversa sobre alguns pontos. Eu fui anotando aqui algumas coisas, e aí queria deixar aberto também, como algumas pessoas estavam bem, vi gente anotando algumas falas, né, da Neuza. Então, se alguém quiser ir contribuindo também, fique à vontade, certo? Tô até aqui já, vou ter que fazer uma listinha assim, já para comprar umas roupas da Justa Trama.
É E certo. aí, mulheres, vocês têm alguma coisa para comentar a respeito da fala de Nelson, para dialogar junto aqui com o Anderson? Eu queria fazer uma pergunta para as mulheres. Peço licença. Depois, A Lanusa falou que tem várias roupas da Justa-Trama. Vai lá, Fernanda, desculpa. tudo bem. Depois que vocês ouviram essa fala da Nelsa, vocês, mulheres que estão aí do outro lado da telinha, como vocês veem a importância do regimento interno? O regimento interno é algo que colabora para a viabilidade de uma experiência da economia solidária? Porque a gente percebe que muitos de nós temos o estatuto, mas às vezes não temos o regimento interno. Então, assim, se vocês puderem, porque às vezes também o regimento interno, ele é a oportunidade de você registrar algo que vale ali por um tempo, mas que depois de um tempo, como a própria Nelsa falou, as coisas se remodelam. O contexto pede uma nova roupagem para aquilo, pede uma nova condução daquilo, né? Então, às vezes a gente vê algo escrito e pensa que aquilo é uma lei eterna, mas não é. Então, eu queria saber, ouvir aqui de vocês, se vocês têm regimento interno, se vocês veem o regimento interno como algo viável, se isso que a Nelson falou já aconteceu com vocês, de vocês, por exemplo, terem uma grande verdade, algo que vocês consideravam muito absoluto, e que depois de um tempo deixou de ser aquilo e teve a necessidade de ser uma nova coisa. Algum grupo já passou por isso, de ter uma regra que precisou ser mudada com o tempo? Podem abrir o microfone e falar, certo? Sem espaço de conversa Eu vi mesmo. a Lanusa ali balançando a cabeça que sim, achei que ela fosse abrir o microfone. Quer falar um pouquinho? Vai lá, minha querida. Tá fechado o microfone, Luiz. Isso. Olá, boa noite. A gente fica assim, meu Deus, já está terminando, 20 aulas, e a gente vê o complemento de uma aula e de outra. Hoje, Nelson veio tipo que fechar. Se hoje já fosse a última aula, já fecharíamos com chave de ouro, porque veio trazer diretamente experiências que elas vivenciaram, que cada uma de nós vivencia muito nas cooperativas. Eu sou assistente social, e eu acompanho muito mais de perto a Copermups, que é a Cooperativa de Mulheres Prestadoras de Serviço, e aí Nelson ia falando e a gente ia vivenciando tudo que a Copermups, e antes da Copermups nasceu o Grupo Mulheres em Ação. Que o Grupo Mulheres em Ação a gente trata dos direitos, e a cooperativa veio justamente para fazer com que as mulheres gerassem renda, que eram mulheres vítimas de violência, mulheres não alfabetizadas, que a cooperativa também proporcionou esse momento. Algumas hoje já têm curso superior, já têm especialização, e a Copermups veio trazer essa roupagem na vida das mulheres. A gente fica muito, muito feliz. Eu comecei com a Copermups como assessoria, e hoje eu sou cooperada. E a Copermups tem uma gama de atividades, não só confecção, mas prestação de serviço de uma forma geral. Então, todas as vezes que tem reunião, eu faço um resgate dos nossos encontros, que nem todas têm a condição ou sabem acessar lá o link, e a gente, não, é fácil, não, mas eu não consigo, porque a gente sabe que tem horas que realmente a internet dá uma travada, mas que a gente que está participando, a gente está sendo muito, muito privilegiado, porque é uma aprendizagem que nunca mais a gente vai alcançar. Eu tenho um caderninho aqui, já está um cadernão, e já tem um bocado de tecido já para ir construindo, e estou ansiosa já pelo nosso encontro presencial. E cada um que vem aqui facilitar esse encontro
é o mundo de experiência que traz e que partilha junto com a gente. Né? Então, desde já, eu agradeço de coração, né, pela aprendizagem que vocês estão proporcionando para nós aqui da base. Né? Às vezes a gente diz, não, vocês são que estão na parte, né, de distribuição de saberes. Né? E aí está sendo multiplicado por nós, com cada uma que aqui participa. Todos nós estamos nesse papel de distribuir saberes. Que eu, por exemplo, eu me formei há pouco tempo e estou aqui, aprendo muito com vocês também. Cada É uma grande participação. troca, a gente aprende muito com vocês. A cartilha, para vocês terem uma ideia, foi dialogando com vocês para ela nascer. Foi aprendendo com vocês quais eram as máquinas, quais eram as peças, quais eram os tempos. Vocês que nos ensinaram. A gente só tentou traduzir isso de uma outra forma. E aí o que a gente tem de conhecimento, a gente compartilha com vocês. Então é uma troca intensa sempre. Certo, mas se alguém quiser contribuir também, fazer alguma fala, fica à vontade, certo? Pode levantar a mão, abrir o microfone, ou sinalizar no chat que quer comentar. Eu queria trazer só algumas anotações que eu fiz aqui. A primeira foi em relação a algo que a gente não chegou nem a comentar muito, que foi que Neuza trouxe, que foi sobre a concorrência às vezes com empresas privadas assim, mais industrializadas até, e pensar nisso em relação na viabilidade, Neuza trouxe o ponto. Às vezes não vai ser viável do jeito que a gente quer, e aí até retomando um pouco aquele estudo que a gente fez com o Messi na aula passada, em que a gente ficou um tempinho ali discutindo qual seria a remuneração ideal por hora, né? Então a gente ficou, eu acho que como é uma mão de obra ali especializada, tem um conhecimento por trás para executar aquilo, a gente acha que deve receber tanto por hora. Porém, às vezes, o mercado que a gente está inserido ali tem existe uma concorrência, né? E às vezes não é possível ter aquela hora. Então, uma alternativa que pode existir estabelecer pelo menos o mínimo do que é viável para vocês, de uma remuneração viável para vocês. Então, por exemplo, eu não, Neuza trouxe o valor de R$ 2.000 por mês. Então, posso estimar que esse seja o meu mínimo e eu só vou aceitar um pedido que me traga uma remuneração proporcional a esses R$ 2.000 por mês. Alguns pedidos que pode ser que seja um valor maior, mas ter pelo menos um mínimo, até porque em alguns momentos vocês podem estar querendo receber mais pedido. Estou com pouca demanda, estou com pouco pedido aqui para fazer, então ali com o valor de trabalho, da hora trabalho mínimo, é super viável para aquele momento. Podem ter outros momentos em que estejam com muita demanda, e aí talvez vocês tenham que priorizar um pedido que traga um retorno melhor, enfim. E aí, já puxando um pouco nessa questão de relação a prazo e quantidade do pedido, você comentou também sobre um limite de quantidade mínima para pedidos, é algo que como cooperativa, como associação, às vezes é importante considerar como é um trabalho coletivo ali, considerar se vale a pena pegar um pedido de 2 peças, porque tem todo o deslocamento para compra de matéria-prima, às vezes precisa comprar, não dá para comprar só um pouquinho daquela matéria-prima, só dá para comprar um rolo, por exemplo, ou se comprar só um pedacinho, vai sair mais caro, porque alguns vendem como se fosse preço de atacado, né? Então,
considerar essa quantidade, mas, como ela apontou, não pensar sempre no ótimo. Eu só quero receber pedidos a partir de 50 peças, 30 peças. Não, como ela comentou antes, o pedido mínimo delas eram de 30 peças, e aí resolveram baixar para 10 peças, porque entenderam que, às vezes, aceitando um pedido de 10 peças era uma forma para depois receber um pedido de 50, de 100 peças. Então, no do hospital, por exemplo, ela comentou, né? Eram 700 lençóis, acho que era lençóis, por exemplo, por ano. E aí depois passou a 700 por mês. Então, as coisas, às vezes, a gente começa menor assim, consegue crescendo, e aí também lembrar algo que é muito importante, é lembrar das aulas de marketing também, é uma forma de ir se tornando mais visível, e aí conseguir atingir novos mercados, né? E em relação a prazo mínimo também, a gente tem que, nos exemplos que a gente fez do estudo de viabilidade, a gente trabalhou como se a gente tivesse só com aquele pedido, né, recebendo um pedido pela primeira vez, né, pensando na questão do prazo. Mas às vezes a gente já está com 5 pedidos ali para serem produzidos, e aí quando chega um pedido, a gente não tem que considerar o prazo como se a gente fosse produzir e começar a produzir a partir de agora, certo? Então, a gente tem que considerar quais são os prazos dos outros pedidos, e aí, para saber se é viável aceitar aquele pedido com aquele prazo, se vai negociar o prazo com o cliente, certo? E aí, cliente, eu quero dizer, seja um pedido de uma pessoa, de uma empresa privada, de um órgão público. Em relação, acho que é algo muito importante também, sobre cada mulher trabalhar no seu ritmo e a forma como vai ser remunerada por isso. Ela trouxe a situação de ser remunerada por peça produzida. No nosso estudo, nos nossos exemplos, né, lá no sistema que a gente trouxe na semana passada, a gente considera dessa forma por peça produzida, mas estimando que cada mulher vai trabalhar determinada quantidade de horas. Então, por exemplo, é como está no sistema hoje, e aí também deixo aberto aqui para sugestões, até em relação a esse sistema também, se vocês acharem que precisa ter outra forma de considerar essa remuneração, por exemplo, eu acho melhor, vocês podem achar melhor, tipo, colocar as horas de cada pessoa e ter uma média, ou considerar mesmo individualmente as horas disponíveis que cada mulher vai ter para aquela produção. São sugestões que podem ir surgindo para a gente conseguir aperfeiçoar o sistema aí, ou às vezes ter algumas ferramentas auxiliares por fora também para contribuir em outras coisas, e como ferramenta eu não quero dizer algo só tecnológico, né? Como Nelson falou também, que lá ainda a questão de contabilização das horas ainda é um pouco manual, assim, e não tem problema, mas ainda sendo manual, às vezes tem formas que funciona melhor para um grupo, tem forma que funciona melhor para outro grupo, e aí acho que esse diálogo entre vocês e com a gente, assim, para dar um suporte, já me disponibilizando também, né, é importante para a gente ir construindo essas melhorias. E o último comentário que eu achei interessante também foi sobre a confiança na cooperativa, que aí Fernanda trouxe também esse ponto sobre o regimento interno. Acho que é muito importante cada mulher se sentir pertencente,
ter um poder de opinião ali, poder da sua opinião ser escutada e de todo mundo decidir em conjunto como a cooperativa deve funcionar, né? Eu acho que isso traz uma segurança, um alinhamento assim com todo mundo e faz com que essas regras assim sejam claras para todo mundo. Aí eu vou até trazer um contexto sobre esses exemplos que a gente estava trazendo, sobre qual vai ser a remuneração por hora, sobre qual vai ser a quantidade de horas disponibilizadas por dia por cada mulher. Todos esses dados assim, essas informações que a gente teve que alimentar no sistema para conseguir chegar no resultado final, a gente foi estimando, a gente não tinha algo muito claro assim do que realmente deve ser considerado. Essas informações, essas regras, aí é importante que vocês tenham bem definidos, coisas que, às vezes, independente do pedido, vai funcionar daquela forma, às vezes podem ter exceções também, não tem problema. Tem essa regra definida, mas a gente está percebendo que, no caso, nem exceções, né? Seria uma mudança de direcionamento. A gente tem essas regras bem definidas, mas aí a gente está percebendo que não está funcionando mais tão bem, que a cooperativa está caminhando para um caminho um pouco diferente, que precisa discutir novas regras, e isso pode acontecer, deve, inclusive, acho que deve, nada é para sempre, assim, nenhuma regra é para sempre. As nossas leis no país vivem mudando, né? Então, da mesma forma como cooperativa, associação, no ambiente coletivo, né, essas regras também precisam ser revistas de tempo em tempo. Certo? Alguém quer fazer uma contribuição? Sandra, alguma das mulheres costureiras aí, o que vocês acharam de mais interessante na fala aí da Nelsa? Isso foi a minha visão, certo? Do que eu mais refleti. Eu acho que essa fala foi muito certeira e acho que fez um bom resumo dos pontos que Nelson levantou. Queria agradecer, Anderson, por essa parceria nesses dias, para fazer uma reflexão sobre viabilidade. E aí eu estava aqui refletindo eu não sei se as mulheres chegaram a pensar em mais nomes para a plataforma, se vocês têm alguma outra sugestão. Eu queria muito que esse nome da plataforma nascesse de vocês, né? Então, eu queria que vocês falassem, né, as suas sugestões, se vocês chegaram a pensar. Eu me lembro que saiu um nome que deram sugestão, você anotou, Anderson? Eu não anotei, Você mas não fez a eu lição de lembro. casa, você Foi lembra? Facilita, que algumas mulheres Facilita. comentaram. Tem outras sugestões, minha gente? A gente está super ansiosa aqui para saber que nome que a gente pode utilizar para batizar. Bom, a gente vai continuar deixando vocês pensando sobre o nome. Talvez a gente faça até enquete lá no grupo de WhatsApp, para que a gente possa nomear, de fato, o aplicativo da rede. Quem de vocês, podem levantar só as mãos se vocês quiserem, chegaram a simular sozinhas ou para o grupo o aplicativo para as compras de vocês? Teve alguém que conseguiu simular? Chegou a testar? Quem se arriscou? Ninguém se arriscou. Olha. Quem pretende se arriscar e usar o aplicativo? O aplicativo é gratuito, né? Então, quem pretende simular em breve as suas ações? Eu com certeza vou utilizar. Boa. Mais alguém vai utilizar? Boa.
boa também. Lenusa, né? Lanusa. Lanusa, desculpa, Lanusa. E a Sônia disse que também vai tentar. Bacana. Tentem, mulheres. E assim, tentou, ficou na dúvida, fala com a gente. Pode falar com Marquinhos, pode falar comigo, pode falar com Lara, pode falar com Ingrid, pode falar com Anderson, né? Só chamar a gente que a gente vai para contribuir caso haja dúvidas em relação ao... Ai, Janaína, eu achei que o aplicativo já tivesse com vocês no grupo, mas ele está lá na cartilha também, tanto o link quanto o QR Code, então vocês têm ele aí na mão. Todo mundo já recebeu a cartilha, não recebeu? Deu tempo de todo mundo. Não deu? Ó, mas aí, ó, o Anderson já socializou o link para vocês irem testando quantas vezes vocês desejarem. Mas da minha parte, Anderson, acho que é isso. Eu não tenho muito mais elementos para trazer. Vocês têm alguma dúvida em relação ao conteúdo, mulheres? Só quando forem fazer as atividades, como é que tá? Aliás, pergunta, quem que fez os exercícios da cartilha? Que a gente não fez todos os exercícios da cartilha. Quem pegou a cartilha e fez os exercícios? Levanta a mão para gente. Ah, boa. Tiveram dificuldades? Quem tem Alguns, exercício? Oi, alguns nos fazem refletir bastante. a ideia é que vocês reflitam no coletivo, principalmente, né? Levar o debate para o coletivo. Caso vocês tenham dúvidas também em relação aos exercícios que tem lá, porque a gente acabou não deixando, vamos dizer assim, uma resposta pronta no finalzinho da cartilha, né, para vocês olharem, porque é uma coisa, é muito particular de cada grupo, né? O que é solução para um grupo pode não ser necessariamente a solução para o outro. Então, a gente realmente não deixou respostas. Mas se vocês tiverem dúvidas, é só perguntar que vamos auxiliar, não só nós, pelos Engenheiros Sem Fronteiras, mas também, né, pelas educadoras, pela Inicis e pela Caritas, todos nós estamos à disposição, né, para sanar as dúvidas de vocês. Isso. E até entre vocês mesmos, assim, eu acredito que tem muita oportunidade, né, para compartilhar conhecimento. Uma pode comentar com a outra o que gostou mais, o que é uma dúvida que tem. Às vezes, uma companheira ali da cooperativa, ela conseguiu compreender algo que é uma dúvida sua e pode ajudar você. Então, também deixa essa provocação para entre vocês mesmas comentarem e compartilharem esse conhecimento adquirido. Eu não sei se todas as costureiras das cooperativas tiveram acesso ao curso, conseguiram participar, às vezes não pôde devido ao horário, como a gente sabe que a gente está dependendo aqui, né, de aparelho celular, de computador, então tem algumas pessoas que não conseguem participar e vocês podem passar o conhecimento para essas pessoas também, certo? Então, nós estamos como facilitadores aqui, mas vocês também agora são formadas como facilitadoras para passar o conhecimento para outras pessoas, e assim a gente vai multiplicando cada vez mais, certo? Então, esse papel não, a partir de agora não é só nosso, é de vocês também. Muito bem lembrado. Somos todos multiplicadores para partilhar esse conhecimento.
É isso. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o conteúdo, tem o contato aí, né, do pessoal da equipe, mas se for algo que eu possa ajudar também, fico disponível aí para estar tirando dúvidas, precisar de ajuda para fazer algum estudo de viabilidade específico também, estou disponível, certo? Gostei muito de estar com vocês aqui, quinta-feira ainda vou estar no encerramento, né, acompanhando, mas para mim foi muito proveitoso, foi uma experiência nova, e que, nova assim, já tive outras experiências, mas não uma tão assim do início ao fim de ficar responsável por todo o conteúdo. Queria agradecer a participação nessas aulas também, ajudou muito, eu acho que, como já falei outras vezes, né? Quando tem outras pessoas passando a experiência delas, a vivência delas, eu acho que agrega cada vez mais, e por isso que eu defendo muito que no ambiente coletivo a gente consegue aprender muito mais, construir cada vez mais coisas melhores, né? Porque são várias cabeças juntas ali pensando, não tem como uma pessoa ser superior de forma alguma a várias cabeças pensando juntas, né? Então, é isso. Deixo também meu incentivo aqui para que vocês juntas, pensei sempre no coletivo e construindo as melhorias para vocês, para a associação, para os empreendimentos de vocês. E podem contar comigo aí para o que precisar. A minha experiência de verdade. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada, Anderson. Muito obrigada, Fernandinha, pela facilitação hoje. Nelson, que já deve estar descansando também, deixo meu agradecimento no vídeo. Mulheres, nossa penúltima aula, encerrando hoje. E aí eu vou fazer uma convocação, né? Vamos chamar todas as mulheres para o nosso último dia de aula online, porque a gente pretende também, né, ver vocês no presencial. Mas vamos fazer bonito no último dia? Tragam os cadernos atualizados, né, que vocês foram confeccionando ao longo dessas 20 aulas. Venham com todas as outras juntas com a gente, para a gente fazer um dia de encerramento da parte online bem bonito. Pode ser? Quem está comigo para quinta-feira? Ótimo. Muito bem. Francis Mari, quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Então tá. Gente, muito obrigada. Um bom descanso para todas e até quinta-feira. Até, Um beijo Deus para quiser. vocês.